Vocês já comeram bomba? Crocante por fora e macia por dentro. E o melhor, é muito fácil de fazer. Em uma vasilha nós colocamos o leite, o óleo, o ovo, o açúcar e o fermento. Em seguida colocamos o sal e o trigo aos poucos. Agora é só sovar a massa até ela ficar bem lisinha e deixar ela descansando por 30 minutos. Enquanto isso nós preparamos o recheio. Nós vamos fazer de presunto e queijo, então cortamos eles em cubinhos e ainda colocamos requeijão pra ficar mais gostoso. E agora que a massa tá pronta, é só dividir ela em 6 pedaços, abrir na mão como se fosse um disquinho, rechear e fechar como se fosse uma trouxinha. E agora que elas estão prontas, é só passar na água e depois na farinha de rosca e fritar em fogo médio. Não, para! Olha que coisa mais linda! E eu quero saber... E esse lanche aqui que fica pronto em 10 minutinhos, além de ser super fácil e com poucos ingredientes. Então bora fazer! A gente vai começar cortando uma cartelinha de presunto, bem picadinho assim, em cubinhos. Depois vai cortar uma cartelinha de queijo em cubinhos. E aí vai cortar um tomate em cubinhos também. E aí a gente vai misturar tudo isso com um pote de requeijão. Na verdade, guarda um pouquinho desse requeijão porque a gente vai passar no pão. Pega o pão francês fresquinho, corta ele em cima e faz um buraco nele pra enfiar todo esse recheio aí. Depois coloca queijo por cima, um oréganozinho pra dar um toque especial, leva pro forno por uns 10 minutinhos a 200 graus, deixa dar uma gratinada pra ficar bem bonitão assim. Isso aqui fica maravilhoso, essa receita é perfeita, porque além de ser gostosa, é muito fácil. Esse é o bombom mais fácil que você vai ver hoje, recheio cremoso e casquinha crocante, sério, fica perfeito. Começamos derretendo o chocolate, eu tô usando meio amargo, mas você pode usar metade meio amargo e metade ao leite. Em seguida nós vamos colocar o creme de leite e misturar, nessa etapa ele já vai começar a engrossar. Agora é só colocar a manteiga, misturar e levar pra geladeira por 30 minutinhos. Enquanto isso nós fazemos a cobertura, é só derreter o chocolate branco e colocar amendoim triturado ou castanha. Agora é só pegar o recheio que já tá pronto, fazer bolinhas e mergulhar na cobertura. E é apenas isso, muito simples e fica muito gostoso. Sério, fácil, vocês não vão se arrepender. Vocês não têm noção do que são esses palitos de frango com queijo. Sério, isso aqui fica perfeito. Nós começamos triturando os peitos de frango com a faca mesmo. Vai fazendo esses movimentos até triturar bem. Agora, em um bowl, é só colocar o frango, farinha de trigo, farinha de rosca, temperos e o queijo. Em seguida, é só colocar em um papel filme, modelar no formato de um retângulo e levar pro congelador por 20 minutos. Agora é só cortar em tiras e levar pra fritar em fogo médio. Mas também dá pra fazer na air fry. Fica perfeito. E juro, chamei a Yas aqui pra casa pra gente fazer coxinha de salmão. E sério, isso aqui fica perfeito. E vocês sabem que a Yas não cozinha, né, gente? Mas a Dani me obrigou. Ela me deu uma faca. Gente, não vou negar que a Dani tava tensa. Dá pra ver na cara dela. Olha aí eu cortando o peixe, gente. Macetamos o peixe todinho. Dá meu nome nesse peixe. E pra vocês não falarem que eu não tava fazendo nada, eu coloquei o salmão na tigela, o cream cheese e o cheiro verde. E aí dei pra Yas misturar, porque eu tô aproveitando pra descansar, já que ela tá aqui adorando cozinhar. Gente, é muito bom fazer isso. Agora pega um pouquinho do salmão e vai fazendo bolinhas. A minha bolinha. Depois é só misturar o trigo com a água que vai formar essa massinha. Aí você passa o peixe na massinha e passa o peixe na farinha panko. É uma delícia. E depois é só moldar a sua coxinha. Olha como a minha ficou linda. Parece uma empada. Nesse momento eu pensei, o que eu tô fazendo na minha vida deixando a Yas colocar esse negócio no óleo? Aí deu tudo certo, eu fiquei tão aliviada. E depois de fritar, tá pronto. Olha que coisa mais linda. Amiga, você gostou? Simplesmente a melhor coxinha de salmão da vida. Dá pra acreditar que esse brownie chocolatudo foi feito na air fry e ficou pronto em 8 minutinhos? E pra começar, nós vamos pegar o tablete Dark Milk da Cacau Show. Ele é 55% cacau, tem mais leite e menos açúcar. Agora em um bowl é só misturar o chocolate com o leite de coco e levar para o micro-ondas até derreter. E em seguida vamos colocar o cacau, o açúcar mascavo, a farinha de aveia, misturar e por fim os ovos. A massa vai ficar nessa textura maravilhosa e aí a gente vai transferir ela para um refratário e levar para air fry por 8 minutinhos a 180 graus. E depois de pronto, para a receita ficar ainda mais gostosa, fizemos uma ganache com Dark Milk. Afinal, a Cacau Show cuida de todo o processo, desde o cultivo do fruto até a produção do chocolate, garantindo qualidade. E sério, isso aqui fica simplesmente perfeito. E eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. Agora eu sou a nova embaixadora da Cacau Show, então terão muitas receitas por aqui, bem chocolatudas, e eu tô muito feliz, então fiquem ligados. Esse é o prato favorito do Ali. Você deve estar achando que é uma lasanha, mas não é. Coloca no liquidificador o leite, os ovos, o sal e o trigo. Bate e leva pra frigideira. Depois de dourar, é só tirar e rechear. Eu usei carne moída, catupiry e queijo mussarela. Agora é só dobrar as pontas, enrolar e colocar em uma travessa. Pro molho é só colocar a manteiga e o trigo na panela. Quando formar uma massinha, vai colocando leite aos poucos, tempera com sal e noz moscada e tá pronto. E depois de finalizar com queijo mussarela, é só levar pro forno até gratinar. E pausa pro resultado disso aqui, fica perfeito. E sabia que chamei a Stack pra casa pra fazer batata
rústica com mignon e creme de queijo e vocês não têm noção disso aqui. Primeiro a gente começou cortando as batatas. E a Daniela tava morrendo de medo de arrancar um pedaço do meu dedo. Mas no final deu tudo certo. Quer dizer, quase. E agora a gente vai temperar as batatas. Aqui a gente usou páprica, pimenta, mas você pode usar os temperinhos da sua preferência. Coloca um pouquinho de azeite e leva pra air fry por uns 25 minutinhos. Agora a parte que eu mais achei gostosa. A hora de fazer o creme de queijo. Requeijão, creme de leite, cheiro verde e um tiquinho de sal. É só misturar muito bem tudo isso. Hora de dar uma refogadinha na carne. Eu tava ali só observando, mas vou contar uma coisa pra vocês, hein? A Esté arrasa na cozinha. E quando a carne estiver pronta, é só colocar o creme de alho, esperar um minutinho e tá pronto. Olha que coisa mais gostosa! Essa foi a hora que a gente mais se divertiu e se estressou ao mesmo tempo. A batata tava escorregando muito, então a gente colocou esse pratinho aí e deu tudo certo. Ai, gente, nesse momento eu me sentia Masterchef. Finalmente chegou a hora de experimentar. Vocês estão vendo isso aqui? Pelo amor de Deus, que coisa mais gostosa! Amiga, você gostou? Amiga do céu, que delícia. Surreal isso aqui, surreal. Chamei a Dani aqui pra casa pra fazer bolinha recheada e vocês não têm noção do quanto é fácil fazer isso aqui e o quanto fica gostoso. Você só vai precisar de uma massa folhada de sua preferência, abrir ela com bastante cuidado e com uma faca você vai cortando em pedaços. E agora é só rechear. A gente usou presunto e queijo, mas você pode usar o que você quiser. Frango, linguiça, vai e arrasa. E aí é só unir as 4 pontinhas, formando uma trouxinha e enrolar em forma de bolinha. Nessa hora eu fiquei um pouco preocupada, que eu falei, não posso errar. Agora vai colocando as bolinhas, uma do lado da outra, dentro de uma forma com papel manteiga. E aí pincela um ovo em cima delas e coloca queijo parmesão ralado e leva pro forno a 180 graus por 25 minutinhos. Dá uma olhada na minha cara quando eu vejo o resultado da nossa bolinha recheada. Vocês não têm noção. Fala sério se não dá vontade de comer. O tanto que esse negócio ficou bonito não tá escrito. Amiga, a gente arrasou. A gente lacrou, minha irmã. Meu Deus do céu. Fui olhar pro queijo e fiquei até vesga. Esse taco de Doritos é com certeza a receita mais legal e mais fácil que você vai ver hoje. E sério, você precisa fazer isso aqui. E nós começamos triturando um pacote de 300 gramas de Doritos. Dá pra triturar na mão, no processador, no liquidificador, só não deixa ele ficar na textura de farinha. E agora é só pegar uma tortilha, passar barbecue nela, e aí a gente vai passar essa tortilha naquele Doritos triturado. Agora que ela ficou assim bem bonitinha, é só pegar a grade do forno pra colocar as tortilhas desse jeitinho que vocês estão vendo. É bem facinho, tá? Em seguida a gente vai levar elas pro forno por 10 minutinhos a 180 graus. E quando der o tempo, é só tirar elas do forno e deixar esfriar pra elas endurecerem, tá? E prontinho, agora é só rechear do jeito que preferir. Eu usei alface, carne moída refogada, queijo mussarela e eu fiz um creme azedo com cream cheese, creme de leite, limão e um pouquinho de sal. É só misturar e pronto, isso aqui dá um toque especial na receita. E sério, vocês precisam fazer isso aqui, fica perfeito. Vocês não têm noção do que é esse lanche aqui. Eu só não sei definir ainda se é uma torta ou um salgado. A única coisa que eu sei é que fica perfeito. E nós começamos pela massa. Nós vamos usar 500 gramas de trigo, uma colher de açúcar, 10 gramas de fermento biológico e uma xícara de leite morno. Em seguida, vamos colocar 2 ovos, 2 colheres de manteiga e uma colherzinha de chá de sal. E aí é só sovar a massa, depois dividir em 2 pedaços. O melhor dessa massa é que não precisa deixar descansar. Metade da massa a gente vai colocar em uma forma untada, aí é só rechear. Nós colocamos queijo, frango com requeijão, mais queijo e catupiry. Mas você pode usar o qual recheio preferir. E agora é só abrir aquela outra massa e colocar por cima. Depois é só dividir ela com a mão mesmo, vai ficar parecendo um tanquinho. E depois que o tanquinho estiver pronto, é só furar com um garfo pra não ficar ar ali dentro. Pincelar um ovo e colocar queijo nessa partezinha que vocês estão vendo. Depois é só levar pra assar por 25 minutinhos em forno pré-aquecido a 180 graus. E esse é o resultado. Eu nem preciso falar nada que o vídeo fala por si só. E esses bolinhos que são sem massa, super fáceis de fazer, são mega recheados e também dá pra fazer na air fry. E pra eles nós vamos usar 400 gramas de carne seca desfiada ou frango desfiado, não pode estar muito úmido, tá? E aí a gente vai colocar cheiro verde e 100 gramas de catupiry. Aí é só misturar bem. E agora não tem segredo, é só pegar um pouquinho da carne, colocar um cubinho de queijo dentro, fazer uma bolinha e levar pro congelador por uns 20 minutinhos. Depois é só tirar do congelador, passar no trigo, no ovo e na farinha panko ou farinha de rosca e fritar em fogo médio. E tá prontinho, fica a coisa mais linda e mais gostosa. A gente fez na air fryer pra testar e também deu super certo. O que muda é só a aparência. Essa é a torta mais fácil que você vai ver hoje. Fica pronta em 20 minutinhos e pra massa dela nós só vamos usar 2 ingredientes. E nós começamos pelo recheio. Pra essa torta eu vou fazer um recheio de presunto e queijo, então eu piquei o presunto, queijo, tomate e requeijão. Depois acrescentei orégano, mas dá pra fazer com frango, carne moída. E pra massa nós vamos usar batata palha e requeijão. Eu já adianto pra vocês que não vai ficar molenga. E pra massa eu usei 2 pacotinhos de 100 gramas de batata palha e um potinho de requeijão. Aí com metade da massa forro o fundo de uma travessa, aí em seguida coloco o recheio e coloca a massa que sobrou em cima. E depois que ela estiver pronta, é só colocar umas fatias de queijo mussarela por cima antes de levar pro forno pra dar um charme. E aí leva pro forno 180 graus por 20 minutinhos. E fala sério, não tem como ficar ruim um negócio desse.
Esse é o bolo de chocolate cremoso mais fácil e mais gostoso que você vai ver hoje. E o melhor é que esse creme aqui não vai ao fogo e o bolo fica super molhadinho. E nós começamos destruindo um bolo de chocolate. Não se desespere, isso vai ficar bom. Você pode usar um de mistura pronta ou a receita desse que eu deixei na legenda. E pra cobertura nós vamos usar 4 caixinhas de creme de leite e uma xícara de leite em pó. A gente vai bater isso aqui e depois vai acrescentar uma lata de leite condensado e uma xícara de chocolate em pó. E agora tem que mexer isso aí até ficar bem lisinho. Eu usei a batedeira pra facilitar. E agora que o creme tá pronto, é só montar o nosso bolo. Em uma travessa é só colocar metade da massa, aí coloca metade do creme. E meu Deus do céu, que coisa linda! Aí espalha bonitinho e em seguida coloca o restante da massa. Aí é só colocar a cobertura, espalhar bem e leva pra geladeira pra firmar um pouco. Eu finalizei com cacau em pó, que eu acho que fica lindo. E olha o resultado disso aqui. A única coisa que eu posso falar pra vocês é façam, vocês não vão se arrepender. Bora fazer essa pipoca rosa de ninho com chocolate branco, feita com 4 ingredientes bem barbizinha. E eu comecei estourando 100 gramas de pipoca, reservei em seguida, derreti 3 barras de chocolate branco. E aí fui colocando corante alimentício rosa pra chocolate. Eu fui colocando aos poucos até chegar na cor que eu queria. E aí eu deixei o chocolate esfriar um pouco pra daí colocar na pipoca. Eu coloquei metade do chocolate, aí misturei e coloquei 3 colheres de leite em pó. Ela serve pra separar as pipocas, sabe? Não ficar todas grudadas. E aí eu repeti esse processo mais uma vez. Eu fiz esse processo 2 vezes pra ficar com uma casquinha mais grossa, sabe? E depois de finalizar, é só esperar o chocolate endurecer e aproveitar. Estamos completamente viciados nesse lanche aqui. É feito com poucos ingredientes e o melhor, fica pronto rapidinho. E nós começamos misturando 2 ovos com 2 colheres de tapioca. Em seguida, adicionamos 2 colheres de requeijão. E aí, nós vamos colocar 6 colheres de franguinho desfiado. Em seguida, queijo. Eu coloquei bastante, dá pra colocar o quanto você quiser. E eu temperei com sal e um temperinho com alho que eu gosto. Mas aí você pode usar a criatividade, colocar tomatinho, outro tipo de carne. Aí é só colocar nas forminhas de silicone e levar pra air fryer por uns 15 minutinhos a 180 graus. E tá pronto, fica muito gostoso. Chocolate e morango é uma das melhores combinações do mundo e você vai ter que concordar. Então você já consegue imaginar que isso aqui fica bom demais. E eu acho que eu não preciso de mais nada pra te provar que você precisa fazer essa receita. Então bora começar. A gente vai começar triturando as bolachas, depois vai colocar o cacau em pó e a pasta de amendoim. Se você não quiser colocar pasta de amendoim, pode colocar manteiga. Tem que formar uma massinha, aí a gente vai forrar o fundo de uma forma e aí vai levar pra assar. E em 10 minutinhos tá pronto. E aí a gente vai derreter 300 gramas de chocolate meio amargo e misturar com 400 ml de leite de coco. Mistura isso muito bem. E quando a massa estiver 100% fria, coloca os morangos cortados ao meio e o chocolate. O chocolate também tem que estar 100% frio, senão o morango vai soltar água e vai dar tudo errado. Aí é só levar pra geladeira por 2 horinhas, desenformar, polvilhar um cacau em pó por cima e sério, fica muito gostoso. Então já marca alguém pra fazer essa receitinha com você. E hoje que eu trouxe a minha mãe pra fazer a comida favorita dela, que é empadão. E pra massa desse aqui nós só usamos 3 ingredientes e fica perfeito. E nós vamos começar fazendo a massa. É só misturar o trigo com o sal e a manteiga. E nesse momento minha mãe me obrigou a botar a mão na massa. Fazer o quê? Mãe é que manda, né? E depois de pronto é só levar pra geladeira por 30 minutinhos. E em seguida a gente já foi preparando o recheio. É só refogar o alho e depois que ele já estiver douradinho, colocar o frango já cozido e desfiado, o molho de tomate e o requeijão. E pra finalizar e dar aquele toque especial, um pouquinho de cheiro verde. E agora o nosso recheio já tá pronto e é só montar o empadão. Então pega essa massa e a gente tem 2 opções. Ou abrir a massa com o rolo, ou ir colocando ela aos pouquinhos, desse jeito aqui na travessa e modelando. Depois que preencher toda a travessa, é só colocar o recheio. A gente colocou catupiry porque a gente ama. E aí a gente foi finalizando com o restante da massa que sobrou por cima. Pincelamos um ovo e levamos pro forno pra assar. E esse foi o resultado. Vocês não têm noção. Isso aqui fica bom demais. Faça em casa que vocês não vão se arrepender. E pra massa dessas esfirras que nós só usamos 3 ingredientes. Isso aqui fica maravilhoso. Nós começamos tirando a casca de 4 batatas pequenas. Depois a gente vai cortar elas bem pequenininhas pra cozinhar mais rápido. Vamos levar pra cozinhar por 20 minutinhos com sal. E depois de cozidas é só amassar as batatas e colocar uma xícara de farinha de trigo. E em seguida é só colocar uma clara. E dá pra substituir o trigo por farinha de arroz. E aí é só untar as mãos, pegar um pouquinho da massa, fazer uma bolinha, afundar o meio, colocar o recheio. Aqui a gente usou frango cremoso e um pouquinho de queijo mussarela. Nós colocamos no papel manteiga, mas não coloquem no papel alumínio ou na forma untada, porque depois grudou tudo. Aí é só levar pro forno a 200 graus por 20 minutinhos, forno pré-aquecido, que fica incrível.